Uma aula, queridos, Atos capítulo 8, versículo 18. Você achou aí já? Está escrito assim: Simão, vendo pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Vou repetir: Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Aqui a gente vai ver um texto onde Filipe começa pregando, logo depois quem chega, quando o crescimento da igreja começa a acontecer, chega Pedro, e eles vão até esse lugar e eles começam a ministrar sobre o povo, até que Filipe só tinha batizado eles nas águas, né? Você pegar o texto inteiro para você ler depois aí, até aqui, Filipe só tinha batizado eles nas águas, até o dia que esse rapaz, esse Simão, ele era como é que se diz? Adivinho? Não é um adivinho. Ele fazia algumas coisas lá endemoniado. E ele conheceu a palavra, conheceu Jesus, se batizou, começou a frequentar. Mas aí a gente volta um pouquinho naquilo que a gente estava ensinando há um tempo atrás aqui, em algumas aulas, que o batismo nas águas, ele é uma referência de você se... Qual foi a expressão que eu usei aqui, meu? O batismo nas águas é uma confissão pública. Então, o batismo nas águas, ele não muda ninguém, irmãos. Né? O batismo nas águas, ele não muda ninguém. O que vai mudar a pessoa é quando ela recebe o Espírito Santo, se ela permitir que o Espírito Santo a mude. Eu até conversava com a minha esposa essa semana a respeito de se receber o Espírito Santo e o caráter não mudar, né? Tem pessoa que usa o Espírito Santo. Tem pessoa que usa o Espírito de Deus. E esse rapaz aqui, ele queria pegar mais ou menos o mesmo caminho, porque ele se entende aqui que ele queria oferecer dinheiro para Pedro, para poder receber o Espírito Santo. Olha que situação, né? Quanto que é para receber esse poder aí, né? Quanto que é para ter isso aí? E aqui a gente vai ver que Pedro, ele praticamente deu um tapa na cara do camarada com palavras. Quero o seu dinheiro, vai para lá com o seu dinheiro. Mas só que ele percebeu que isso acontecia quando Pedro colocava as mãos sobre as pessoas. Então, já era um costume desde Atos capítulo 2, no capítulo 3, você vai ver que eles têm esse costume de colocar as mãos sobre as pessoas e as pessoas receber o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele vinha com isso, ele vinha através de alguém. Amém, irmãos? Ele vem através de alguém. Então, alguém foi o porta-voz ali, alguém foi a pessoa que transmitiu aquilo para ele. E a gente vai ver que a imposição de mãos em si, ela tem aqui o seu conteúdo doutrinário, né? Você vai ver, por exemplo, no Antigo Testamento, quando as pessoas iam sacrificar os animais para remissão de pecados, o dono do animal tinha que colocar a mão na cabeça do animal e transferir os pecados dele para o animal. Então assim era o ritual, para que eles alcançassem perdão de Deus, alcançassem a remissão dos pecados. Então, já é importante você marcar aí, posição de mãos, ela transfere alguma coisa. Então, ela vai estar sempre transferindo alguma coisa para você. Quando alguém coloca a mão na tua cabeça, ela pode transferir tanto bênção quanto maldição. Irmãos, eu liguei só uma máquina do ar. Se vocês estiverem com calor, vocês ligam o ventilador, a outra máquina está desligada. Eu liguei o meu aqui porque tem uma galera que é frienta, né? Então se quem tiver com calor aí, só virar o botãozinho lá, tem aqui também, tá? Ou se quiser vir mais para frente, vocês que sabem, tá bom? Então, a imposição de mãos, ela marca isso, tá, irmãos? Então, ela sempre vai transferir alguma coisa. Então, a pessoa chega para você e vai orar por você, ela colocar a mão na tua cabeça, o que está nela vai transferir para você. É importante a gente saber disso. Então, exemplos. A pessoa chega aí, sapateando, mete a mão na tua cabeça. É o Espírito Santo.
Não é o Espírito Santo? É Deus? Não é Deus? O que está nela vai ser transmitido para você. Então, mão na cabeça, imposição de mãos é transferência de algo. Amém, queridos? Até aqui? Vamos para o primeiro slide aqui, então. Primeiro slide. Volta aqui. Vamos lá. Primeiro slide, então. Vamos falar sobre a imposição de mãos. Como eu já disse, é uma doutrina básica, né? A imposição de mãos é o ato de colocar as mãos sobre alguém ou algo com a intenção de transferir uma verdade ou virtude espiritual, né? Poucas vezes se ouve em nossos dias estudos ou mensagens sobre o tema imposição de mãos, mas ele é um dos rudimentos da fé cristã. O escritor da carta aos Hebreus o coloca entre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Ao que parece, a igreja primitiva incluía esse assunto em seu discipulado básico. Esta era uma das coisas que o povo crente aprendia logo na teoria e na prática, né? Então, o que seria isso aí? Eles aprendiam, então, já estar colocando a mão em algo ou em alguém. Por exemplo, você compra uma televisão. Qual que é o caminho certo para nós? O que está em você? 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 Você recebeu algo quando você se chegou até Cristo. O que está em você? Você tem o Espírito Santo, não é isso? Então há uma virtude do poder de Deus sobre a sua vida. O que você faz? Eu comprei algo novo para minha casa. Sabe de onde veio? Sabe quem colocou as mãos? Sabe para que foi consagrado aquilo? A gente não sabe de onde vem. O que é o certo fazer? Coloca as mãos e ora a Deus e consagra. Então, olha lá. É imposição em alguém ou algo. Então, eu posso consagrar o que chega na minha casa. Pastor, eu tenho que estar com vidro de óleo? Não. Não. É mais uma coisa que a gente precisa aprender, que é a respeito de óleo, né, irmãos? As pessoas, elas criam rituais e elas levam isso como uma verdade absoluta, né? Então, qual que é o princípio do óleo? Isso aí a gente tem que trazer uma aula para explicar aqui qual que é o princípio do óleo. Para que tipo de óleo é usado tal coisa, para que tipo de óleo é usado outra coisa, né? Então, assim, isso era usado em tempos e tempos e tempos. Não era sempre que você via o pessoal chegar, vamos ungir tudo aqui. Não, porque a unção de Deus, ela já está em nós, né? A unção é a autoridade. Então já há uma autoridade de Deus sobre você, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Então o que a gente precisa fazer? Chegou algo na nossa mão, eu consagro a Deus. Coloco as mãos e eu consagro a Deus. Se vê alguma coisa com aquilo, quando você coloca as mãos e consagra a Deus, já era. Passa a ser um patrimônio seu, passa a ser algo seu. Comprei o celular, consagre a Deus. Comprei uma caneta, consagre a Deus. Comprei uma geladeira, consagre a Deus. Principalmente se pegou na feira do rolo, né? Se pegou na feira do rolo, pior ainda, irmão. É aí que tem que consagrar mesmo. Vai saber quem dormiu nessa cama, cara, né? Vai saber que colocaram nessa geladeira. É ou não é verdade? É, queridos, sim. O diabo, ele usa o físico, aquilo que ele quer mover no espiritual. Ele faz o que o crente deveria fazer, usar o físico para mover no espiritual. Então, assim, muita coisa às vezes acontece, vem, é uma legalidade, uma brecha que se abre dentro da nossa casa por algo que a gente tem, né? Lembra daquela Honda que tinha uma cruz de ponta cabeça dentro do farol, tal. Gente, quantos crentes não comprou aquilo, cara? Então a gente tem que ter esse pensamento de que o inferno não para, né? O inferno não desliga. O inferno está tipo o Globo News, né? Nunca desliga, está lá funcionando. A gente também tem que estar atento. Então,
Uma das coisas que a gente precisa aprender, irmãos, é que o inferno ele se atualiza e a gente não gosta de se atualizar, né? Não atualizar a Bíblia igual alguns estão querendo aí, né? Os caras querendo atualizar a Bíblia. Não, mas a gente tem que se atualizar, entender. As coisas vão mudando, né? O percurso muda, as palavras mudam, né? As ações elas mudam, né? A sociedade muda, os pensamentos mudam, né? E a gente tem que atualizar também, né? Igual eu disse esses dias atrás aqui para uma galera, já foi o tempo que papelzinho para evangelizar, entregar papelzinho, ganhava alguém. Hoje em dia você tem que fazer um evangelismo muito bem feito, senão você não ganha ninguém. Ninguém quer te ouvir mais, né? Antigamente, olha só que coisa, a gente começou aí, eu percebi que está bombando lá o grupo para Libras. Quem queria falar sobre isso antigamente? Pois é, então assim, a gente tem que se atualizar também. Então o inferno não para, gente. O inferno, ele continua trabalhando, se atualizando e nós não vamos ficando para trás. Então a cada dia ele lança uma coisa nova, né? Antigamente nós ficávamos preocupados com trabalhos, né, nas esquinas. Isso já não preocupa mais, irmão, porque hoje Satanás ele manda aí na tua casa, né? Ele já faz você levar algo para convidar ele para entrar dentro de casa. Tem um episódio que eu sempre, quando eu vejo, eu dou risada. Tem uma série chamada Eu, a Patroa e as Crianças. Lá em casa ela tem um canalzinho lá que é 24 horas. E tem hora que eu estou sem fazer nada, eu gosto de assistir lá, uma programaçãozinha. E tem uma parte lá que a menina ela compra uma mesa de. Como é que é o nome daquele negócio que tem os jogadores lá? Pimbolim, né? Aquele que tem um monte de jogador que você fica girando até a bolinha fazer gol no outro, né? Pimbolim. E eu acho engraçado que ela compra aquilo na maior boa intenção para que o marido brincasse junto com o pai, com a família. E quando vai ver, aquele negócio faz uma guerra dentro de casa. E eu parei, eu falei, cara, e pior que é assim, a gente nem sabe o que a gente está levando para casa. Aí você acha, poxa, eu vou comprar um videogame para mim me distrair. Esse videogame vira a ruína do teu casamento, cara. Eu vou comprar esse celular aqui só para o meu filho. Esse celular foi a separação dos pais e do filho. A gente não entende. Então a gente precisa aprender isso, irmãos. A gente precisa aprender a consagrar aquilo que nos vem às mãos. Aquilo que vem até nós. Então, a imposição, irmãos, sobre pessoas. Aqui está algo muito importante, por exemplo, para o marido, que é o sacerdote da casa. Coloca a mão sobre a sua esposa, ora por ela. Percebeu que ela está muito, né? Muito coisada? Põe a mão, ora. Espera ela dormir, põe a mão na cabeça, né? Põe a mão na cabeça e faz, sai agora, né? Não é verdade? As mulheres é a mesma coisa. Tá vendo que o marido está muito coisado? Espera o homem dormir, mãe. Enfia a mão na cabeça e fala, sai agora. Em nome de Jesus, né? Gente, aquilo que está em você, você transfere. Aquilo que está em você, você transfere. Então, você quer ter um filho abençoado? Impõe as mãos sobre os seus filhos, né? As mães hoje, tu está mandando teu filho para a creche, está mandando seu filho para a escola. Você não sabe o que vão fazer com o teu filho lá. Você não sabe o que vai acontecer lá, minha irmã, meu irmão. Põe a mão sobre o teu filho e abençoa ele antes de sair de casa. Antes de sair de casa. Está nas nossas mãos essa autoridade, esse poder. Está nas nossas mãos essa autoridade, esse poder. Então, não é só sobre as coisas. Se tu comprou um carro novo, consagra a Deus. Eu vou levar para o pastor consagrar, amém. Me sinto honrado. Mas é muito bom quando você faz isso. Há uma autoridade sobre você para você fazer. Então consagre ao Senhor, apresente a Deus. Comprei uma bicicleta, consagre a Deus, vai sair de casa para trabalhar, abençoe teu esposo, irmã, põe a mão sobre ele e fala, meu esposo, eu te abençoo, tenha um dia de trabalho abençoado, ou vice-versa, ou vice-versa. Então o que falta hoje em nós? Exatamente isso, usar a autoridade que nos foi delegada, amém?
Diga comigo isso, eu preciso usar a autoridade que me foi delegada. Então tem poder nas tuas mãos. Amém? Primeiro ponto, significado da imposição de mãos. Vamos lá. Há gestos físicos que têm grande significado espiritual. Quando nos curvamos ou prostramos, por exemplo, estamos nos submetendo a alguém. Por isso a palavra fala para não fazermos diante de ídolos. Por isso, seria uma infidelidade para com Deus. É nesse sentido que a imposição de mãos se torna uma prática poderosa, segundo o ensino bíblico. As mãos representam a extensão da própria pessoa e, colocada sobre alguém, tem o poder da transferência ou da impartição. Isso quer dizer que quando alguém impõe as mãos sobre outrem com um objetivo espiritual, estará de fato lhe transmitindo algo. Por isto, é preciso zelo e entendimento sobre o assunto através dessa prática. Pode-se impartir bênção ou maldição. Então, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu estava vendo ontem, tem coisa que eu vejo, irmãos, que eu falo, Jesus. Ainda bem que eu tenho muito medo de usar a minha câmera, porque senão eu ia ser um daqueles caras que ia ser polêmico na internet. Eu estava vendo um vídeo ontem de uma pastora que estava com uma mulher que entrou na igreja dela, e ela quis expulsar a mulher da igreja, porque falou que a mulher era bruxa, algo assim. E a mulher falou assim, eu sou bruxa, então põe a mão aqui. Meio que desafiou ela. Ela falou, tá aí as duas batendo boca lá no meio da igreja, parou o culto e tudo. E a pastora foi enfiar a mão nela. E a pastora enfiou a mão na cabeça dela, a mulher levantou a mão e enfiou a mão na cabeça da pastora e ficou uma guerra lá, as duas lá. Nem quis ver o final do vídeo. Mas, do mesmo jeito que você transfere bênção, você também transfere maldição. Então, aquilo, eu volto a dizer, aquilo que está em você, você transfere para outra pessoa. Então, se você está no caminho da bênção, a pessoa que você orar para ela, que você colocar as mãos sobre ela, ela vai receber a bênção. Agora, se a pessoa estiver no erro, no pecado, com as brechas, com a legalidade toda a fluir aí, com toda certeza, a pessoa que receber essa oração, ela vai também receber essa maldição. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o pacto da imposição a imposição de mãos, ela meio que gera um pacto com a pessoa. Então você vai ver aqui mais para frente aqui que a gente vai falar, mas meio que gera um pacto com a pessoa ali. Você está recebendo dela, você está se entregando para receber algo dela. Vamos lá. 2, a poderosa mão de Deus. É interessante notar que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Ele falou e tudo fez, mas com o ser humano foi diferente. O Senhor o criou com as suas próprias mãos. Ele o formou do pó da terra, modelando segundo o seu querer. Houve contato. Esta é a primeira imposição de mãos da Bíblia. Se bem podemos dizer, desde então a destra do Senhor tem operado proezas. Vamos ler lá Salmos 118, 15. Abre aí comigo aí, livro de Salmos 118, verso 15. Salmos 118, verso 15. Se alguém achar aí, por favor, pode ler. Então, 118,15? 118,15? Nossa, tem bastante coisa dele, né? Porque o meu aqui... Não, eu estou vendo aqui que é tão curtinho. Eu falei, ué. Mas é isso aí mesmo, querido. Então tá certo. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas.
né? Ou seja, a mão do Senhor, a mão direita do Senhor, ela faz proezas, né? Quando Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar, todos cantaram um cântico profético que dizia: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, destroça o inimigo. Está em Êxodo, capítulo 15, versículo 6, esse texto aí. É como se o Senhor houvesse imposto a mão sobre os hebreus, dando-lhes assim vitória e fazendo cair os seus adversários. Por muitas vezes lemos na Bíblia que a mão do Senhor veio sobre alguém. E assim, é tão interessante isso, né, irmãos? É tão interessante isso aí, que não sei se você já deve ter ouvido essa frase. Quando a pessoa quer que você faça alguma coisa, ou ela sabe que está no erro, ela fala o que para você? A mão de Deus vai pesar em você. Se prepare, porque a mão do Senhor vai pesar sobre sua vida, né? É impressionante isso aí. É umas coisas que a gente vê assim acontecer no nosso dia a dia, e a gente não tem ideia do que significa isso, né? Se a gente soubesse o peso da mão de Deus, nós não falaria tanta besteira, né? Então, assim, aqui a gente vê pela Bíblia que o povo entendia que a mão do Senhor estava dando vitória para eles, né? Olha só, o Senhor diz assim, Isaías, ele vai falar assim: eu te tomo pela tua mão direita, né? Ou seja, eu vou pegar você, eu vou colocar as mãos sobre você, eu vou impor as mãos. Então, essa imposição de mão, a mão de Deus, a poderosa mão de Deus, a gente vai ver aqui que no sentido espiritual, ela vai desencadear muita coisa para a nossa vida. Então, a gente ora, quem já orou assim? Senhor, estenda as suas mãos, né? Estenda as suas mãos para fulano, para ciclano. Por quê? Porque a gente entende que estar debaixo da mão de Deus é proteção, é estar guardado, é ter abençoado, é ter vitória e tudo mais. Então a gente sabe que a mão de Deus em si ela é poderosa. E se eu falar para você aqui agora que as suas mãos é para ser a extensão da mão de Deus, você vai acreditar? Porque Deus vai usar alguém. Já pensou que cena seria você ver aquela mãozona cobrindo o globo terrestre todo? Está debaixo da mão de Deus, aquela mãozona descendo sobre a sua casa. Então assim, Deus ele quer usar o que então? As nossas mãos hoje, elas são a extensão das mãos de Deus. Ou pode ser a extensão da mão do cão. Você decide quem que vai usá-las. Nós decidimos quem vai usar elas, né? Vamos ler mais um texto aqui, ó. Pega aí Ezequiel capítulo 1. Pega Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Vamos lá para Ezequiel capítulo 1, verso 3. Sempre que a mão de Deus for cogitada, algo espiritual vai acontecer, irmãos. Sempre, sempre. Toda experiência que tem a mão de Deus, é algo espiritual acontecendo. Olha o que vai falar o verso 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, olha só, em todo momento a mão de Deus está sobre nós. Cabe nós usar isso ao nosso favor. Quer ver mais um texto? Pega aí, Ezequiel mesmo, 3:22. Capítulo 3, versículo 22, Ezequiel mesmo. Olha o que vai falar, Ezequiel capítulo 3, versículo 22. Ezequiel capítulo 3, versículo 22. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te, sai do vale, e ali falarei contigo. Olha que coisa linda. Você vê, então, a mão de Deus, ela dá direção, a mão de Deus, ela impulsiona, a mão de Deus, ela guarda, a mão de Deus, ela abençoa. Olha só que maravilha. Vamos lá em Ezequiel 37:1. Pega lá Ezequiel, esse 37 todo mundo conhece, né? Olha só que coisa. A mão de Deus, ela dá direção para a gente. E veio sobre mim a mão do Senhor,
e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, olha só a mão de Deus levando a pessoa para o propósito, a mão de Deus conduzindo as pessoas. Olha que coisa linda. Vamos lá, Ezequiel ainda, 40, versículo 1. Pega aí. Ezequiel 40, versículo 1. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois de que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Olha que coisa linda, está sendo conduzido pela mão de Deus. Então é isso, quando nós nos colocamos na sombra do Onipotente, né? Quiser usar aí o Salmo 91, está lá guardado diante dele, o Senhor também te conduz, ele te orienta, ele nos dá direção, dá destino para nós, ele nos encaminha, né? Nos aponta a saída do deserto, né? Aponta para a gente como sair do deserto, aponta para a gente o que fazer, e assim a gente vai caminhando. Ponto 3, Jesus operou pela imposição de mãos, e aqui é interessantíssimo. Abre aí Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Vai lá, irmão, dorme não, pega aí, hein? Mateus capítulo 11, versículo 4. Mateus capítulo 11, versículo 4 e o versículo 5. Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E tudo isso acontecia como? Jesus impondo as mãos sobre os enfermos, né? Isaías 61, pega aí. Isaías 61. Texto mais do que conhecido. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor para que seja glorificado. Ou seja, há uma unção que veio sobre nós para transmitir a outras pessoas. Então, aquilo que está em você, né, você vai poder transmitir a outros. Vamos continuar em Jesus aqui, só para você ter uma ideia. Quando Jesus foi manifesto na carne, trouxe consigo os sinais do reino de Deus. Indagado pelos discípulos de João Batista se era mesmo Cristo, sua resposta foi: ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Né? Os milagres foram apresentados como evidências de que Jesus era o Messias, e esses milagres quase sempre eram operados através da imposição de mãos, né? Vamos pegar aí Marcos capítulo 1, versículo 41. Marcos capítulo 1, versículo 41. Aí, está facinho, hein? Marcos 1, 41. Quem achou? Olha só, hein? Jesus ficou com muita pena dele. Essa tradução é interessante, né? Ou
com muita pena, ou movido de grande compaixão, Jesus olhou então para o leproso, tocou nele e ele foi curado. E você vê que interessante, né? Nessa época aqui, exatamente nessa época aqui, que Jesus está iniciando praticamente o ministério dele na terra, a mulher com fluxo de sangue, ela era considerada impura, e o leproso também. Eles tinham que ficar isolados da cidade, eles tinham que sair da cidade, eles tinham que ficar do lado de fora da cidade, para não ter contato com ninguém. E quem era puro não podia tocar na pessoa. Se tocasse, ela se tornaria impura também. Olha que coisa, né? Que contraste bíblico para a gente entender um pouco melhor sobre essa imposição de mãos. Então, o leproso, quando eles estão descendo do monte, o leproso ele se achega até Jesus e ele fala que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Então, a fé daquele homem foi de se aproximar. E aí Jesus ele toca, né? É tão interessante que Jesus ele poderia falar uma palavra, né? Liberar uma palavra para aquele leproso, mas não, Jesus ele toca no leproso. Então isso chama a atenção. O toque de Jesus sobre aquele leproso trouxe uma restauração sobre a vida dele. Isso é um de vários milagres aí que você vai ver Jesus realizando através do toque, né? Exemplo, aquele cego que Jesus ele faz o lodo no chão e com as mãos ele toca a vista do cego, coloca o lodo lá, o barro, e manda ele se lavar no tanque, né? É uma imposição de mãos. E assim a gente tem que entender que Deus ele tem as várias maneiras de trabalhar, várias maneiras de agir, várias maneiras de realizar, mas todas elas, no final, sempre vai depender daquilo que a gente exerce, do que está sobre nós. É interessante notar que além de estar abençoando pessoas, Jesus estava formando discípulos. Cada ministração era uma aula prática de como operar o poder de Deus. Por isso, os apóstolos, depois de sua partida, continuaram praticando e ensinando a imposição de mãos como meio eficaz de se transmitir a bênção. Então, aquilo que está em mim, eu transmito para outra pessoa. Amém, irmãos? Tem aqui alguma dúvida? Não, né? Tudo tranquilo, né? Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide aqui, para a gente andar. Vamos lá. Nossas mãos, extensão das mãos de Deus. Na realidade, há um princípio espiritual que é liberado quando em fé impomos as mãos sobre alguém. Essa verdade é tão forte que Satanás procura imitá-la para o implemento no mal. Nos terreiros, nos rituais de feitiçaria e mesmo nas práticas de nova era, há uma ênfase forte no assunto. Como sempre, os demônios tomam verdades de Deus e as distorcem com o fim de enganar e prejudicar as pessoas. Concluímos então que, pelo fato de haver um poder de transferência, quando mãos são impostas com motivações místicas ou espirituais, não podemos permitir que servos do diabo ou pessoas mal intencionadas coloquem as mãos sobre nós. E se um dia isso aconteceu, precisa haver uma quebra de maldição, pois por extensão demônios lançaram alguns tipos de lixo em nossa vida. Com essa prática também se imparte pecado, se a intenção for esta, como no caso dos animais que recebiam os pecados do povo e eram imolados do bode omissário, que era levado ao deserto para morrer. Essa história de você colocar a mão no animal para ele ser imolado, irmão, para a remissão do pecado, você vai achar lá no livro de Levítico, tá? Levítico 4, ali, Levítico 16, você vai ver sobre isso. Por outro lado, quando nós, servos de Deus, nascidos de novo, impomos as mãos sobre alguém ou sobre algo, temos o poder de liberar as virtudes do Senhor sobre o objeto da nossa ministração. É como se as nossas mãos fossem a extensão das poderosas e bondosas mãos de Deus, exatamente isso. Devemos buscar fazê-lo sempre debaixo da sua perfeita vontade, considerando os princípios da palavra e aquilo que o Espírito revela ao nosso coração. Eu lembrei de um negócio aqui, por exemplo, tudo que a gente compra para a igreja, o que a gente faz? A gente coloca a mão, a gente abençoa.
Por quê? Porque a partir de hoje aquilo vai ser para uso da casa de Deus. Deu para entender mais ou menos? Então assim, irmão, deixa eu tentar falar um negócio aqui muito sério. A sua casa, ela é a extensão da igreja. A sua casa, ela é a extensão da igreja. Então quando você pratica na sua casa o que você pratica na igreja, automaticamente a sua casa ela vai estar abençoada. Então é aquilo que eu estava falando no começo da aula. Se eu tenho o costume de ir na igreja, se a gente compra uma televisão, a gente consagra a Deus, por que na minha casa, a minha televisão, eu não vou consagrar a Deus? Se eu comprei um ventilador para a igreja, eu consagrei a Deus, por que o ventilador da minha casa não é consagrado? Né? Se eu comprei uma geladeira para a igreja, eu consagrei a Deus, mas a geladeira da minha casa eu não consagrei. Então é aquilo. E o pastor tem que ir lá em casa para consagrar. Não, você consagra. Não é o pastor que tem que ir lá consagrar, é você que consagra. Então tudo aquilo que você adquire, você precisa aprender a fazer isso aí. Então nossa mão é a extensão. Agora presta atenção aqui no negócio. Se porventura eu participei com consciência ou sem consciência de algo, de algum trabalho que a pessoa colocou a mão sobre mim, é automático. O que está nela veio para mim. É transferência. Então, a gente chama isso de espírito de transferência. Então, como que funciona? O que está na pessoa passa para mim. Então, quando a gente está na presença de Deus e tudo mais, você conhece o proceder da pessoa, sabe da vida dela com Deus, quando ela ora por você, quando entra no momento espiritual e a pessoa coloca as mãos sobre você, automaticamente você vai receber algo de Deus. Agora, lá atrás, quando você, não sei, de repente, foi numa benzedeira, foi fazer lá uma cura espiritual, olha o poder que tem aí. Né? Aquela pessoa que você não conhece, ela foi lá e enfiou a mão em você, colocou a mão na tua cabeça. E é interessante que o que o escritor quis dizer aqui é: Satanás, tudo aquilo que Deus faz, Satanás quer copiar. E é bem assim, é desse jeito. Você vai chegar hoje aí para participar de um algo como esses aí, você vai ver que não é aquele negócio que você fica assim, nossa. Esse dia eu estava até vendo que o pessoal está fazendo comparação de mover do Espírito com mover nos ritual religioso que tem aí fora aí. Então, ou seja, Satanás ele tenta copiar tudo. Satanás ele tenta fazer tudo igual. Para quê? Para confundir as pessoas. Né? Aí entra naquele negócio, né? Todos são filhos de Deus, todos os caminhos levam a Deus, né? E a gente vai ver que não. Então, assim, a pessoa ela está endemoniada. Se ela colocar a mão em você, se você não tiver revestida, isso vai pegar em você, meu irmão. Então, da onde vem tanta coisa? Dessas práticas. É aquele negocinho que a gente fala assim, acho que isso aí não tem problema não, isso aí não tem nada a ver, foi só uma coincidência, né? E a gente sabe que no espiritual não existe coincidência, meu irmão. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, vamos falar aqui de transferir a bênção. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de transferir as bênçãos. O sentido mais básico do uso da imposição de mãos é o de se transmitir a bênção de Deus. Vamos lá em Levítico capítulo 9, versículo 22. Levítico capítulo 9. Abre aí a sua Bíblia aí, se você trouxe ela. Levítico capítulo 9, versículo 22. Eu vou pegar do 21 aqui, irmão, só para você entender sobre o que o texto está dizendo. Mas vai falar assim, ó, mas os peitos e a espádua direita
Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois, Arão levantou a sua mão ao povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então você vai ver aqui que é um momento de bênção. O que Arão fez? Ele só colocou a mão no povo? Ou ele só estendeu a mão? Obrigado, Giba, obrigado. Ele estendeu a mão, obrigado, viu, Giba? Aleluia. Né? Então, ele estendeu a mão sobre o povo. Olha o poder, observa o poder que está nas mãos do sacerdote, irmão. Olha o poder que está nas mãos do sacerdote. Ele levantou as mãos e abençoou o povo. Né? Então, olha o poder que está aqui. Aí a gente fala assim, irmão, levante a sua mão em direção. Aí você fica, nada, o pastor é mó chato. Meu. Está entendendo, irmão? O meu povo perece por falta de conhecimento. Está escrito. Meu povo perece por falta de conhecimento. Está escrito, não é o pastor? Vai, irmão. Coloque a mão sobre o seu irmão. Vou nada, pastor, é mó chato, meu. Mó chatice isso. Cara, morre, meu. Morre, pô, tudo é chato. Né? Meu, sério. A gente quer criar um jeito para Deus fazer. Deus já tem o jeito dele. Dou nada, não estou nem aí mais, irmão. Já foi o tempo que me preocupava com essas coisas. Gente, hoje eu só ensino, cara. Não quer fazer, problema teu. Entendeu? Eu já nem esquento minha cabeça mais. Eu amadureci, cara. Eu estou salvo. Então, tipo, irmão, levante a sua mão. Nada, uma preguiça. Nossa, mó chatice, esse negócio de ficar levantando a mão para casa. Está na tua mão. O sacerdote está falando para você, dando direção. Levante a tua mão em direção à sua casa. Aí você... Sabe o que é isso? A pessoa não quer viver a bênção de Deus, cara. Tem que querer viver, irmão. Tem que ter amor pelas coisas de Deus, cara. Tem que acreditar naquilo que Deus deixou escrito para nós. É difícil. Não é para todo mundo isso, não. Então, isso é evolução, queridos. Isso é crescimento, isso é maturidade, o nome disso. De falar, não, eu vou tomar posse disso. Para a minha vida, eu preciso tomar posse. As pessoas que vivem milagres são aquelas que recebem a palavra, irmão. Se eu não receber a palavra, eu nunca vou viver nada. Enquanto eu continuar travada, para receber a palavra de fato, para ela me chocar, para ela me confrontar, para ela me ensinar, enquanto eu tiver ali uma barreira na frente, eu nunca vou viver o que Deus tem para mim na terra. Então a maturidade, ela vem de você aprender a obedecer à voz do sacerdote, à voz de Deus, à voz do líder. Então, quando a gente cai em cima disso, irmão, o maior pecado do povo, e o que fez o povo ficar travado no deserto por 40 anos, não foi só a murmuração, mas foi dúvida da palavra de Moisés. Moisés falou, o Senhor vai conosco, o povo duvidou. Moisés falou, o Senhor vai cuidar, o povo duvidou. Então não é só a murmuração, é a dúvida sobre a quem Deus designou uma liderança. E aí a gente cai em contradição com a Bíblia, porque a Bíblia fala que toda liderança ela é inspirada e colocada por Deus. Então, olha, observa isso. Então, quando falar, levante a mão, coloque a mão, faça isso, irmão, faça. Quem está deixando de viver é você. Então, aprenda isso. Né? Deus não precisa que eu coloque a mão. Nós estamos estudando aqui hoje. Ó. Isso aqui para Deus, a imposição de mãos é um princípio. É um princípio bíblico. É uma doutrina bíblica que Ele deixou para nós. Então, vamos tomar cuidado com essas coisas aqui. Amém? Bem, você queria falar, filha. Pode falar, desculpa.
Gente, a gente nunca valoriza aquilo enquanto a gente tem. É que eu falo aqui, né? Que eu falo aqui, eu vou forçar a barra aqui chorando de novo. No dia que o povo não tiver mais eu aqui, eles vão falar, poxa, o pastor Rogério ensinava, cara. O pastor Rogério dava aula. O pastor Rogério gastava tempo para trazer conteúdo para a gente. Entendeu? No dia que eu não tiver mais aqui, aí eu vou falar, putz, cadê o pastor? Então, quando está sobrando aqui, irmão, ninguém valoriza, cara. Você vê a sala. Igual eu falei no começo da aula, eu volto a dizer. Eu queria que nas quartas-feiras o povo tivesse o mesmo comprometimento, ou até maior do que o comprometimento de domingo. Eu queria ver domingo vazio. Se for para escolher, eu queria que, em vez de domingo estar cheio, eu queria que quarta-feira tivesse cheio. E o povo faltasse no domingo. Se fosse para escolher. É claro que eu queria cheio uma semana inteira. Mas se fosse para falar assim, ó, você prefere vir quando? Quarta-feira ou domingo? Venha quarta-feira, não falte domingo, não. Venha quarta-feira, pode faltar domingo. Porque domingo é culto público, irmão, é culto para a família, é culto para todo mundo, é culto para os de fora. Domingo eu quero ver a igreja cheia, mas de pessoa que quer aceitar Jesus, que quer Jesus na vida, que quer a salvação de vida. Eu já falei aqui, já cansei e vou repetir. O culto de domingo não é para os crentes. O culto de domingo não é para os crentes. Os crentes colocou isso aí e está ficando igual os católicos. Os católicos só vai pegar de domingo. Os poucos que praticam só vai de domingo. E os crentes estão fazendo igualzinho, pegou o mesmo ritual. Domingo, eu tenho que ir para a igreja. Cara, é melhor você faltar no domingo, mas tá na quarta. Porque na quarta tu vai sentar e por 2 horas e vai aprender alguma coisa. Para você colocar em prática na tua vida. É igual isso aqui. Tem pessoa que despreza a imposição de mãos. Tem pessoa que despreza o pastor falar, levante a mão. Tem pessoa que ignora. Entendeu? Por quê? Porque não conhece a verdade. Não conhece, não sabe de Bíblia. Não conhece nada de Bíblia. Se conhecesse um pouquinho, não ignorava a voz do sacerdote. Entendeu? Então, tipo assim, são coisas como essa, Penha, que as pessoas só vão valorizar quando não tiver mais. O dia que chegar e falar assim, ó, o pastor Rogério não está mais aí, o pastor Rogério foi embora. Agora quem é? O pastor Tiago, ou outro pastor. Se virem, irmão, o pastor Rogério não vai estar mais lá. Então hoje, muita gente pega e desfaz da minha aula aqui da nossa igreja, não quer participar. A aula de quarta-feira é chata, não quero participar de quarta-feira. Aí domingo tem louvor, tal, mas o culto de domingo não é para nós. Então é aprendizado, é maturidade. Isso é o que falta na gente hoje em dia. Então o que ele está sentindo hoje lá é o que ele desprezou. Se não tivesse desprezado, não teria sentido falta. Então assim, o que a gente despreza hoje vai nos fazer falta amanhã, né? Pega o filho que maltrata a mãe hoje. Quando não tiver mais a mãe, ele vai falar, poxa, minha mãe. Pega o filho que maltrata o pai hoje. Quando não tiver mais o pai, vai falar, poxa, meu pai faz uma falta. É assim, querido. Não é lição de moral, não. É Bíblia. Eu penso o seguinte, irmão. A pessoa que tem sobra de comida, é bom ela ir sair de segunda-feira com vocês para visitar os moradores de rua, para conhecer as zonas mais carentes, onde as pessoas não têm o que comer. A pessoa quando reclama muito, isso é porque ela está empapuçada. É bom perder um pouco, entendeu? É bom ir para o deserto um pouquinho para aprender a valorizar o que tem. Cara, o problema nosso, o maior problema do ser humano, do homem, da mulher, é uma coisa chamada ingratidão, cara. A gente não valoriza nada do que a gente tem, né? Nada do que a gente tem. Aí amanhã, quando faltar, eu falo, puxa, né? Então é por aí. Gente, vai comigo em Gênesis 48. Vamos falar aqui, vamos voltar aqui para o assunto de imposição de mão, que virou geral a chave, hein? Gênesis 48, versículo de número 11. Israel disse a José, eu não cuidaria ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também
a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Então aqui a gente vê uma parte de transferência de bênção, ou seja, sucessão de geração para geração. Aqui então havia então entre eles essa oração que se fazia, por exemplo, quando Esaú fazia o prato para o pai, o guisado para o pai, para entrar na presença de Isaque, ele ia para receber o quê? A bênção. Então, olha o poder que tem, irmãos. É o que eu falo. A gente precisa aprender a olhar com carinho mais para esses detalhes da Bíblia. Olha o poder que tem o tocar do pai sobre o filho, a mão do pai repousar sobre o filho, né? Tocar o filho, impor as mãos sobre o filho. Então ali ele estava assinando o quê? Uma transferência, uma sucessão para a geração futura. Então quando Israel, que aqui é o Jacó, ele coloca as mãos sobre Efraim, sobre Manassés, ele está praticamente dizendo: olha, o teu nome, José, não vai entrar, mas os teus filhos vão entrar para a história daqui para frente. Então, ou seja, neles vai chegar esse legado de multiplicação, de ser muita gente. Então, ou seja, Deus está trazendo para Efraim e para Manassés a sucessão já do seu avô, já recebendo direto de Deus para a vida deles. Então, amados, essa transferência de bênção aqui, ela é o que marca as nossas vidas. É o que marca as nossas vidas. Você se curvar para alguém que transferir para você algo, é maravilhoso, né? Eu particularmente gosto muito de receber oração, de receber imposição de mãos de pessoas que Deus deu um legado para elas, porque aquilo que está sobre ela vem para você, aquilo que está sobre ela vem para você. Então, se Deus marcar você, colocar alguém no teu caminho, aproveite, né? Falar como diz a galera, meu, suga o máximo que você puder, pega tudo que você puder pegar, aprenda tudo que você puder aprender, porque isso vai servir para você lá na frente, né? De repente, não em você, por exemplo, não em José, mas nos seus filhos. Então, José foi o homem que Deus separou, escolheu, levou para o Egito, honrou no Egito,
tudo bem, aleluia, glória a Deus. Mas quem deu sucessão ministerial para a vida de Israel foi Efraim, foi Manassés, não foi José. Olha que coisa linda. De repente a gente está brigando por uma bênção que não vai parar em nós, mas que vai chegar nos nossos filhos. Então isso também é importante, saber transferir isso aí. 2, curando os enfermos. O objetivo da imposição de mão é a cura dos enfermos pelo poder de Deus. Jesus o fez, como já vimos anteriormente, e os apóstolos também. Aliás, o mestre determinou: estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, 17. Tiago também ensinou: alguém entre vós está doente, chame os presbíteros da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará se houver cometido pecado, seriam perdoados. Tiago capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Note a expressão, orem sobre ele, referindo-se à imposição de mãos, que aqui é ministrada em conjunto com outra prática que tem na Bíblia um sentido semelhante, que é a unção com óleo. Ou seja, tem um enfermo que você vai ter que colocar o óleo. Tá? E Deus vai te dar a direção para isso. Vai ter pessoa que Deus vai falar: não, só coloca a mão, não precisa ungir. Domingo aconteceu algo aqui depois do culto. Uma pessoa veio pedir oração para nós. Acabou o culto aqui, a pessoa veio: pastora, olha aqui pela minha filha, tal, parará. O que está acontecendo? Está acontecendo isso e isso. Amanhã ela vai ter que fazer um outro exame, porque talvez ela vai ter que fazer uma cirurgia. E a mãe já entrou em lágrimas. Falar que o filho vai fazer cirurgia, a mãe já entrou em lágrimas, né? Eu falei: não, calma, vamos orar. Colocamos as mãos, oramos, repreendemos o mal. No outro dia a pessoa bateu na porta de casa, falou: pastor, desapareceu tudo, não tem mais nada. Não vai ter que fazer oração mais, não vai ter que fazer cirurgia mais. Falei: glória a Deus, ok. Toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Acabou. O que foi isso? Uma oração. Não teve nada de bater o pé, sapatear, jogar óleo para tudo quanto é lado. Não precisou. Foi colocar as mãos, orar e repreender o mal. Acabou. Então existem coisas, irmão, que Deus dá uma direção para você. Faça assim, coloca o óleo, unge lá, faz tal coisa. Vai ter coisa que Deus vai falar: não, só ora, filho. Só coloca as suas mãos e ora, acabou. Então assim, gente, é muito simples isso aqui. A gente tem medo, por exemplo, de orar por pessoas. Porque Deus falou, o Tiago falou que eu pus presbíteros. Mas Jesus falou: não, ide por todo mundo. Quem crê, já foi. Então não tem essa de esperar alguém, porque eu não tenho uma capacidade eclesiástica. Não, irmão, aqui não é capacidade eclesiástica. Aqui é ter experiência e intimidade com o Espírito Santo. Então é eu pegar e ter a atitude, sair da omissão e falar: não, eu vou orar por você, e você vai ser curado. Eu vou orar por você e Deus vai mudar a tua vida. Eu vou colocar as mãos sobre você, né? A gente brinca, por exemplo, a gente brinca muito a respeito. Aquela pessoa ali, rapaz, se colocar a mão, cai. Né? Se colocar a mão, o demônio pega. Porque tem uma unção sobre a sua mão, irmão. Há uma unção sobre a sua mão. Há uma unção sobre você. Então, quando o adversário vê, realmente manifesta mesmo. Né? Então, cuidado. Se você não quer expulsar demônio de ninguém, cuidado que você vai colocar a mão. Porque pode ser que manifeste. Sim. E é uma coisa comum, é uma coisa normal. Uma coisa normal, gente. Não tem nada do que temer. A não ser que esteja com brecha na vida, né, irmão? Cheio de legalidade aí, tá dando brecha pro cão. Aí tem que ter medo mesmo, porque aí tu vai tomar uma sarrafada dele. Agora, caso contrário, meu irmão, tá com a vida em dia com Deus. Filho, tá escrito, essa palavra aqui é para nós, ó. Colocarão as mãos sobre os enfermos, esses serão curados. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Essa palavra é para a igreja no geral. É para todos. Não é para o pastor, não é para o presbítero, não é para o evangelista, não é para todos. Amém? Glória a Jesus. Obrigado, Giba, mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Liberando sinais e prodígios. Liberando sinais e prodígios. Vamos lá. Diz a Bíblia que
sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Abre lá, Atos capítulo 5, versículo 12. Atos capítulo 5, versículo 12. Atos capítulo 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Ou seja, então, esses sinais aconteciam só com Jesus? Não. Os apóstolos deram seguimento nisso aí. Então, o que cabe a nós fazer hoje? Continuar, colocar as mãos sobre os enfermos, colocar as mãos sobre as pessoas, abençoar pessoas, né? Está na nossa mão essa mudança. Então, muitas vezes, irmãos, a gente está orando por uma mudança, mas está na nossa mão a mudança. É colocar as mãos e abençoar, colocar as mãos e orar, colocar as mãos e liberar a palavra. Depende muito de nós. Então, prodígios, maravilhas. Isso que eu falei na aula passada nos dons espirituais. Dons de maravilhas, né? Isso acontece para quem tem dom. Se a pessoa quer o dom, a pessoa que tem, ela pode orar por ela, colocar as mãos sobre ela, e o Espírito Santo dá aquele dom para essa pessoa. Então, isso é maravilhoso. Olha o poder que está na igreja. Olha o tamanho do poder que a igreja tem, irmãos. Como isso é maravilhoso. Como é bom saber que Deus confia tanto em nós, de nos dar uma autoridade como essa, de colocar a mão em alguém e falar assim, você vai receber o dom de línguas agora. Olha que coisa linda, né? Vem cá, você quer ser renovado? Vem cá agora, colocar as mãos e a pessoa ser renovada. Está enfermo? Vem cá agora que nós vamos colocar as mãos sobre os enfermos. E a pessoa que chegar enferma e voltar curada para casa. Isso é dom, isso é de Deus, é maravilhoso. Saber que a igreja tem essa autoridade, irmão. Isso é uma autoridade maravilhosa, né? Então, assim, quanto mais a gente busca, mais a gente vai viver coisas fenomenais, sobrenaturais, aquilo que é inexplicável. Agora, quanto menos a gente orar, quanto menos a gente quiser de Deus, menos a gente vai ter. Então, assim, chegou um nível da nossa igreja, no Brasil, no mundo, que se a igreja não se despertar para o sobrenatural, ela vai ser uma igreja rasa. Vai ser uma igreja rasa. E tudo que o diabo quer, querido, é uma igreja que vem para o culto para brincar no celular, para se distrair com outra coisa, para só bater papo no final do culto, que não vem para adorar, que não vem para aprender. É tudo que o diabo quer. Porque ele sabe que na nossa mão tem uma autoridade absurda. Tem uma unção de Deus sobre a nossa vida que é absurdo. Só que nós não estamos sabendo lidar com aquilo que nos foi dado. É como se, um exemplo, é como se te dessem R$1 milhão na sua mão e você fala, vou gastar com o quê? Não sei nem o que fazer com R$1 milhão. Ia virar vestido, sandália, maquiagem, chapinha. Cara, tem gente que não sabe usufruir daquilo que está, do poder que tem. E a igreja brasileira nesse século, irmão, é uma igreja pobre de conhecimento, uma igreja rasa de espiritualidade, uma igreja que não quer saber de Deus, uma igreja que quer bênção. Então, se Deus der a bênção, está tudo bem, está tudo certo. E Deus está falando, rapaz, eu tenho tanta coisa para vocês. Olha só esse estudo de hoje aqui, irmão. Eu não sei se para você, se você está gostando ou não, mas quando eu comecei a estudar isso, eu falei, pelo amor de Deus, tudo isso está na minha mão e eu não sei disso. Tudo isso Deus deixou para mim, na minha mão, está aqui, ó. É falar, Rogério, põe a mão e libera a palavra. Então, às vezes, a gente está lá passando a crise, e a gente, ai, Senhor, se faz de coitado, Deus está na tua mão a mudança, filho. Está na tua mão, é só você colocar a mão e liberar a palavra. E vai acontecer. Ah, pastor, estou enfermo, não sai dessa enfermidade. Põe a mão e repreende. Põe a mão e libera a palavra. Não, eu rejeito essa enfermidade na minha vida e eu libero agora uma palavra de saúde para mim e tal. Aí não, a gente fica, ai pastor,
Qual é a próxima campanha no monte? Para ver se Deus me cura. Não, está na tua mão o negócio. Está nas nossas mãos a mudança. E a gente está aí esperando Deus fazer alguma coisa. Olha só que maravilha. Deus, tudo bem, pastor, tem que ter o dom de prodígio. Ok, mas, que não seja prodígio. Que seja uma dor de cabeça que Deus te usou para curar, cara. Que seja uma vida que queria se matar e você levantou as mãos, orou, e o espírito de morte saiu da vida dela. Que seja uma vida que estava presa nos vícios, você levantou as mãos e orou, e aquela pessoa foi liberta. Olha o poder que tem isso, gente. E a gente não valoriza essas coisas. Está entendendo? Esse é o problema. Aquilo que eu estava falando agora há pouco. Quando a gente tem de sobra, a gente não valoriza. A gente despreza. Foi só mais um culto pentecostal. Não, cara, teve um mover espiritual naquele culto. Se você perdeu aquilo que veio domingo. Não vai vir no próximo. É isso que a gente precisa começar a raciocinar de um jeito que, pode ser meu último culto, pode ser minha última chance. E não, no próximo, se der. Não, cara, quem está perdendo é você. Quem está perdendo é quem não está, quem não participa, quem não se envolve, quem não se aprofunda. E Deus está chamando a igreja para quê, irmãos? Para profundidade, irmãos. Isso aqui é coisa profunda, irmãos. Aleluia. Isso aqui é coisa profunda, igreja. É coisa de falar assim, Deus me deu uma autoridade, está na minha mão. É olhar para o filho e falar, todo mundo fala assim, a gente está perdido, Jair. Você fala, não, eu vou colocar minhas mãos e eu vou orar pelo meu filho. Não, mas não adianta, quanto mais você ora, mais piora. Não, isso é o inimigo tentando me confundir. Mas eu vou continuar liberando a bênção sobre a vida dele, porque ele vai mudar. Pastor, eu desisto do meu casamento porque o meu marido não tem jeito, porque você não colocou as mãos nele ainda, irmã. Esse é o problema da igreja, isso aqui é coisa profunda. Isso é para crente que quer profundidade, não é para crente raso não, irmão. Crente raso faz o que quer da vida, mas crente profundo anda segundo para onde Deus vai conduzindo. Então, se você quer viver algo sobrenatural, irmão, eu quero te convidar a sair do raso e vai para o profundo, querido. Vamos para o profundo, isso aqui é profundidade. Pastor, só se eu tiver o dom. Então, pede para quem tem o dom. Você tem o dom de tal coisa? Ora por mim então, porque eu quero esse dom. A Bíblia fala assim que você precisa desejar ter os dons. Eu tenho que desejá-los. Pastor, eu quero ver, pastor. Então vem cá, que eu vou orar por você para Deus abrir tua visão espiritual. Pastor, eu quero orar para as pessoas. Então vem cá, porque Deus me deu esse dom. Eu quero ministrar sobre a sua vida para você colocar as mãos nos enfermos e eles serem curados também. Pastor, o meu sonho é interpretar uma profecia em línguas estranhas. Então vem cá, que o pastor também tem esse dom. Eu quero ministrar sobre você para você começar a interpretar línguas estranhas. Mas não, a gente quer hoje que o pastor ore para que Deus abra uma porta, para que Deus faça isso, para que Deus cure ali. Sai do raso, igreja. Sai do raso. Paulo já falava, vou morrer, para mim é lucro. Ou seja, nada desse mundo me atrai mais. Pastor, mas eu não quero morrer. Ok, eu também não quero. Mas, cara, para de desejar as coisas daqui. A gente está preso nessas coisas. E isso está afundando a igreja. Isso está nos afundando, irmãos. Olha isso aqui. Isso aqui, queridos, é poder de Deus na terra. Isso aqui é poder de Deus. Gente, é sério, eu estou falando para vocês aqui, irmãos, com o meu coração fervoroso. Minha vontade aqui já era de estar gritando. De tanto sentir a alegria do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Isso aqui Deus confiou para mim e para você, cara. Ele confiou para nós. Isso aqui, vai, está na tua mão, vai lá e faz. Aleluia. Nossa, já virava uma pregação, irmão. Eu já estou tomado aqui. Sangue de Jesus, cara. É sério, irmãos, para mim, é muito difícil olhar para as pessoas às vezes e ver que ela não está nem aí, cara. Mas olha aqui o que Deus está falando. Eu te dei uma autoridade para você. Põe a mão no negócio que vai mudar. Põe a mão que vai acontecer. Libera a palavra. Levanta a mão só então. Não consegue chegar perto? Levanta a mão. Olha a autoridade, gente. E a gente não percebe isso, né? Olha como que é as coisas. Então, ministrando o batismo no Espírito. Olha isso aqui.
O batismo no Espírito Santo pode acontecer espontaneamente, como foi o caso de Pentecostes e dos que estavam na casa de Cornélio. Abre lá, gente, Atos, capítulo 10. Cara, isso aqui é maravilhoso. Gente, sério, eu estou aqui impactado disso aqui. Essa última lição aqui para mim tá acima do normal. A aula passada para mim foi uma das melhores aulas, mas essa aqui está me revelando tanta coisa. Atos 10, 44. É a casa que Pedro chega, a casa do gentil, que não podia receber nada de Deus, que era gentil. Olha só o que vai falar. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ele chega na casa do gentil, se vocês pegarem esse texto, vocês vão ver que é uma casa que Pedro nem queria entrar. Porque Pedro era judeu e Cornélio era gentil. Pedro nem queria ir lá, não pode se misturar, bravo, pastorzão bravo. Que eu não vou me misturar com esses caras. Aí o Espírito Santo fala assim, você vai entrar, amigo. Você vai entrar. O que é impuro para você que eu não santifico? Olha que coisa linda, irmão. Aí ele chega lá, vai orar por eles. Daqui a pouco está Cornélio e a casa inteira batizada com o Espírito Santo. Como isso? Em posição de mãos. O que está em Pedro vai aparecer. Atos capítulo 3. Pedro está subindo para orar junto com o João. Ele chega para orar, ele chega de frente para o paralítico. Ele fala o que para o paralítico? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho? Ele levantou a mão, irmão. E o paralítico fez o quê? Olha o poder que está na igreja. Olha o poder que a igreja tem, gente. E a gente está, ai pastor, eu estou desanimado. A minha vida está uma dificuldade. Você não sabe o que é dificuldade, irmão. A gente não sabe o que é isso. Dificuldade é ficar sem a presença de Deus. Você quer ver dificuldade? Se afasta da igreja. Se afasta de Deus. Se afasta do Espírito Santo. Aí você vai ver dificuldade. Aí você vai entender o que é dificuldade. Amados, olha o poder que está na nossa mão. De você falar, ai pastor, eu sou só uma irmãzinha que canta nas mulheres. Não, irmão, coloca a mão para ver. Põe a mão para ver. Ah, eu sou só regente da mocidade. Não, põe a mão para ver. Põe a mão para ver se não muda as coisas. Coloca a mão lá. Deixa Deus usar a sua vida. Se permita ser usado por Deus para mudar a vida de alguém. Para tocar em alguém. Fala, não, eu vou tocar em você, rapaz. Tu vai ser curado, cara. Então, isso me chama a atenção, irmãos. E Jesus, ele veio para o mundo não só para morrer por nós, mas por nos ensinar o verdadeiro evangelho que a gente não quer aprender. A gente não quer aprender o verdadeiro evangelho. A gente está preso num ritual, numa religião, cara. Não, porque é assim não. Jesus falou, não, eu vou tocar no leproso. Ninguém quer tocar, eu toco. Ninguém quer tocar no leproso? Deixa que eu toco nele. Ele vai ser curado, através de mim. Ele vai ser curado. Então, eu preciso entender o seguinte, Deus não me fez para ser uma pocinha. Deus me fez para ser um rio, queridos. E o rio não escolhe quem ele vai alcançar. Simplesmente ele flui. Simplesmente o rio flui. E aonde ele chegar, onde tiver uma brecha, ele vai passar e ele vai entrar, irmãos. Que a minha vida e a sua venha a ser um rio para pessoas. Um canal de bênção para pessoas. Que as pessoas se acheguem até nós e encontrem em nós uma palavra. Ou então, você não sabe o que falar. Ai, pastor, não tenho sabedoria para pregar. Então não pregue, só coloca a mão e ora. É o suficiente. É o suficiente. E a gente precisa parar de ignorar esse poder que a igreja tem. Olha só, transmitindo dons espirituais. Acabei de falar isso aqui, ó. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Já é quase 9 horas. Sangue de Jesus, meu Deus do céu. Isso é porque só eu estou falando hoje, hein? Espírito Santo, ajuda eu. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não desprezes o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbítero.
Presbítero aqui, no caso, pode ser pastor hoje, pode ser evangelista, pode ser qualquer líder que esteja na frente do trabalho. Então, não despreze o dom. Qual que é a instrução de Paulo para Timóteo aqui? Rapaz, tu recebeu algo e você vai ser cobrado por isso. Você recebeu e você vai ser cobrado por isso. Então não despreze o que Deus colocou nas tuas mãos. Como que foi que chegou esse mim? Eu não pedi nada. Foi colocado as mãos sobre você e foi imposta. Então Deus te deu, Deus te entregou. Deus entregou algo para você. Então vai lá e cumpre o teu papel. Vai lá e faça o que tem que ser feito. É para profetizar? Então profetize. É para interpretar? Então interprete. É para falar? Então fale. Mas não importa, faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Josué recebeu o espírito de sabedoria para dirigir Israel quando Moisés ministrou sobre ele. Olha só, gente, isso aqui é muito forte. Deuteronômio capítulo 34. Abre aí ou marca aí, não sei como é que está fazendo. Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. Tem muita gente que não entende até hoje como Josué conseguiu fazer acontecer o que aconteceu com Josué. Olha lá, e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Olha que coisa linda. Josué virou o quê? O sucessor de Moisés. Moisés sai de cena, mas antes de sair de cena, ele já ministrou sobre Josué. Olha aqui, ó. Eu estou dando para vocês, estou ministrando sobre a sua vida sabedoria, para você guiar esse povo maluco que Deus entregou na nossa mão aí, ó. Então a gente tem que conduzir o povo até a terra prometida. Então tá aqui, ó. Receba a sabedoria. Pum. E dali para frente Josué soube levar o povo. Sobre caminhar com o povo, sobre ensinar o povo. Isso é o quê? Transmissão de dons espirituais através da imposição de mãos. Então, olha o poder que está sobre nós. Olha a autoridade que Deus nos dá. 6, delegando autoridade e separando ministérios. Deixa eu acabar essa aula aqui. Outro aspecto da imposição de mãos é a ordenação de ministros para a obra de Deus e a delegação de autoridade espiritual. Este é talvez o sentido mais comprometedor, pois através da imposição de mãos, pessoas recebem autoridade e, se não estiverem prontas para isso, causarão prejuízos ao reino de Deus. E aqui ele deixa para a gente Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6, eu só vou falar, não vou nem ler, irmão, para ganhar tempo. É onde eles vão separar os primeiros diáconos da igreja. Então eles vão separam ali, se não me falha a memória, acho que foram 6, 7 diáconos. Só 7, né? Só que aí você vai ver que somente 2 se destacam. Você vai ver um que é Estevão. E Estevão, você sabe como é que termina a história dele, a carreira ministerial dele. E você vai ver outro que é Filipe. E Filipe é o camarada que é aquele cara que Deus arrancou ele de um lado e levou ele para outro para pregar para um camarada que estava lendo a Bíblia e não entendia nada. Então você vai ver 2 se destacam por ser cheios do Espírito Santo de fato. Os outros 5, cadê? Não sei, nunca vi. Desapareceu do mapa. A Bíblia só falou deles em Atos 6. Depois nunca mais soube falar de um deles. Teve um esses dias que eu estava estudando, que eu não me lembro agora o nome dele, mas é um que se desvia lá na frente lá e dá prejuízo para o reino de Deus ainda. Então assim, o que a gente precisa entender, quando você vai receber uma ordenança ministerial, é por isso que o pastor coloca a mão na tua cabeça. Então tem muita gente que muitas vezes quer, mas Deus falou que eu vou ser pastor, não aceito, nem cooperador fui consagrado. É porque não chegou o tempo. E se consagrar antes vai dar prejuízo para o reino. Se consagrar antes dá prejuízo para o reino. Nossa, pastor está vendo eu aqui, estou com ele já há 8 anos, não me levou nem a presbítero. É porque não chegou o tempo. Quando chegar o tempo vai ser consagrado. Então, essa unção aqui de ministro, para ministro do evangelho, ela vem com o tempo certo. Não adianta querer pular etapas, querer pular. Eu vejo pessoa que aceitou Jesus hoje, daqui 2 meses separada pastor. Eu não concordo. Não teve preparação, essa pessoa nem maturidade para isso tem. Isso é falta de Bíblia nessa igreja. Isso é falta de instrução nessa igreja, é falta de culto de ensino.
É falta de pegar o obreiro e tratar o obreiro, de cuidar do obreiro. Então, queridos, essa ordenança aqui, essa autoridade, é dada também através das mãos de quem? Do sacerdote. Ele vai colocar as mãos e falar, eu te consagro. O sacerdote tem que liberar a palavra. Já aprenda isso quando você for pastor, para você poder fazer com seus obreiros, né? Tem que colocar a mão na cabeça e falar, a partir de hoje você é fulano de tal, assim, consagrado a isso. Porque o mundo espiritual precisa ouvir ao que você foi consagrado. É a mesma coisa quando a pessoa, ela tem uma chamada pastoral, tem uma chamada aí para ser líder, e as pessoas começam, você é pastor, ela recebe. Quando você recebe, você está dando legalidade no espírito, no espiritual, para que espíritos que pelejam contra pastor começam a pelejar contra você. Não sabia disso? Na quarta-feira tu aprende. Na quarta-feira tu aprende. Ai, nossa, mas não, você é missionária. Não, irmã, nem cooperadora eu sou. Não, que isso? Deus está me falando, você é missionária. Ah, então eu sou missionária. Aí os demônios falam, opa, peraí, é missionária? Então a partir de agora eu vou trabalhar contra a missionária fulana de tal. E aí já não vai vir mais aqueles demôniozinhos pequenininhos não, irmão. Que vem lá, brincando com a cara do crente que acabou de se converter. Não, vai vir aqueles demônios forte. Ah, peraí, eu vou trabalhar, eu vou começar a pegar a pessoa da patente. Então, quando a gente começa a entender que ministério é patente espiritual, você vai entender por que existe o soldado, por que tem o sargento, por que tem o comandante, porque tem uma diferença. Então, no espiritual há uma organização. Então, meu primeiro ensinamento para você é, se você não é, não receba. Que é isso, pastor? Eu vou ser. No dia você vai ser. Mas se você ainda não é, não receba. Não abrace. Conheço tanta gente, irmão, e não são poucos, que, você é pastor fulano, e a pessoa foi se engrandecendo com aquilo, daqui a pouco ela já começou a se apresentar como pastor fulano. Você vai ver, hoje a pessoa está na sarjeta. Não teve força nem patente espiritual para guerrear com demônios de alto escalão. Então tem divisão, a gente tem que saber respeitar e transformar isso aí. Agora, quando chegar a hora, não vai descer só o óleo na tua cabeça, vai vir a mão do sacerdote junto. E ali no mundo espiritual é feita uma ligação, que vai dizer assim, a partir de hoje a penha não é mais diaconisa. A partir de hoje a penha... Calma, é só um exemplo, irmã. A partir de hoje a penha é... pá. Não vou nem liberar a palavra. Tal. Aí, o que acontece no mundo espiritual? O reino de Deus liga, porque foi ligado aqui. Só que as trevas também estavam, opa, peraí, ali agora mudou de nível. Não adianta mais mandar os demôniozinhos que ela combatia, porque eles não vão dar conta mais não. Já mande os mais fortes. Não entendi. Convida a mulher, penha. De repente ela vai ser liberta aqui, filha, né? Então, de repente... Está entendendo o que eu estou falando? É isso. Tá aí, irmão, tá aí. A pessoa foi separada da pastor. É uma responsabilidade absurda. É por isso, irmãos, é por isso. Me ouçam o pessoal da internet. É por isso
que tem tanto escândalo com o pastor aí fora hoje em dia? Que foram pessoas que foram impostas uma autoridade que elas não estavam prontas. Eu me lembro quando eu vim para Itanhaém, nisso aqui eu louvo a Deus pela vida do pastor Gilson. Quando eu vim para Itanhaém, eu vim para Itanhaém como presbítero. Eu comecei a igreja como presbítero. Na primeira festividade da igreja aqui em Itanhaém, ele me levou evangelista. E na minha cabeça, ele já vai me levar pastor. Ele me colocou como evangelista. Foi mais 2 anos como evangelista. No 4º ano da igreja, se não estiver enganado, foi quando ele pegou e derramou óleo na minha cabeça como pastor da igreja. Isso aqui eu louvo a Deus pela vida dele. Porque ele foi extremamente sábio. Ele podia falar assim, não, ele já está pastoreando, eu vou levar ele a pastor. O maior erro da minha vida que ia acontecer seria esse. Então, a pessoa que não respeita degrau, não serve para o reino, irmãos. Tem que saber subir degrau por degrau. Saber respeitar o tempo certo. Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Então, eu preciso saber respeitar isso. Então, uma pessoa como essa, pastora, o que adiantou ser levada a pastora e estar desviada hoje com as condutas tudo erradas? Olha os escândalos que tem fora. Aí vai pegar fulano, é pastor. Abuso de infantil, quem que é? Pastor. Pastor faz isso, irmão? Pastor que é pastor faz isso? Não faz, gente. Pastor que é pastor tem compromisso com a palavra. Anda pela palavra, zela pela palavra. Está entendendo? Então está aí os escândalos. Então, a culpa é de quem? Do cara que consagrou ela. Essa é a culpa. Ela está desviada hoje por quem? Por culpa do cara que consagrou ela. Porque se tivesse visão de Deus, não tinha consagrado. Né? Eu vejo uns camaradas aí que chegam lá, com carteirinha e tudo, irmão. Pastor. Eu falo, meu Deus do céu. Se esse camarada é pastor, eu já devia estar na glória. Porque não é possível. Como que pode? Conduta toda errada, a vida toda distorcida, uma pá de mentira, uma em cima da outra, uma fofocaiada. Pastor que gosta de fofoca, eu não entendo um negócio desse. Gente, é absurdo. E a culpa é de quem? Da pessoa que consagrou, queridos. Então, essa pessoa, Penha, ela tem que vir para cá. Para ela ser confrontada, para ela aprender, para se libertar e ter uma vida certa em Deus. Aqui? Não, é isso mesmo. Ela vai chegar aqui como membro, irmã. Não vai mudar nada para ela. Ela vai continuar sendo membro. Ela está desviada hoje. Chegar sendo membro já é lucro. Hã? Não é verdade? Gente, último slide que eu quero terminar com vocês aqui. Eu quero acabar de ver essa lição para a gente começar a próxima na quarta-feira que vem. Cuidados com a imposição de mãos. Primeiro cuidado, guardando-nos de fontes comprometidas. Tá? Como que eu vou cuidar disso aqui agora? Eu recebi algo de Deus, Deus me deu algo. Eu estou numa igreja séria, eu estou numa igreja que zela pela palavra, que tem amor pela palavra e tudo mais. Eu estou me organizando em Deus. O que eu preciso fazer? Guarde a fonte. O que é a fonte? É a sua cabeça, a sua alma. Então não deixe ninguém colocar a mão na sua cabeça. Guarde de pessoas, por exemplo, você já sabe, por exemplo, você vai, exemplo aqui, vai para a galera que vai cultuar em outra igreja, irmãos. Chegou uma agenda aí para nós vamos atender uma agenda aí na igreja. Cara, tu sabe que a igreja lá não é, né? Não é aquela bênção que era para ser, né? Amigo, já vai de capacete. Entendeu? Já vai de capacete. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo uma vez. Eu estava numa igreja e estava participando de uma oração e eu dobrei o joelho, costume. Dobrei meu joelho e estava orando a Deus. E levantou uma pessoa, meio que sapateando, né? Meio falando em língua estranha, veio na minha direção. Quando a pessoa levantou, aqui é onde eu falo, que eu volto na aula da quarta-feira passada. É hora de você ter o dom funcionando. Já veio aqui, já. Cuidado. Falei, opa. E a pessoa veio, na hora que ela veio com a mão, já, sai daqui. Tirei, ela queria colocar uma. Eu falei, já tirei.
Falei, não vou deixar. E ela querendo voltar com a mão, sai com a mão para lá. Põe a mão aqui no meu ombro, pega aqui na minha mão, mas na minha cabeça não vai colocar a mão. E depois a irmã veio argumentar comigo, o senhor não deixou eu colocar a mão. Eu falei, você colocou a mão em mim. Você colocou a mão no meu ombro, na minha fonte não. Ah, mas por que? Eu falei assim, eu não sei quem é você, irmã. Não sei como está a tua vida. Não sei de onde tu vem, nem para onde tu vai. Eu falei, eu vou deixar você colocar a mão na minha cabeça. Eu falei, e outra coisa, eu quero orar por você hoje. Desse jeito. Eu quero orar por você hoje. Porque o Espírito Santo, quando você levantou, ele já me avisou que você ia vir na minha direção. E tem algo em você que Deus quer arrancar de você. Eu coloquei a mão, a mulher caiu endemoniada, irmãos. Eu coloquei a mão, a mulher caiu endemoniada. Então aí você chega em outra igreja, às vezes está... Ai, Deus vai falar, sai da carência, irmão, em nome de Jesus. Que tem crente que está numa carência brava para Deus falar. Pega a Bíblia, leia a Bíblia, Deus vai falar contigo, querido. Vai orar, Deus vai falar com você. Ai, quero que Deus levante alguém para falar comigo. Não, querido, Deus fala todo dia. Né? Agora, se Deus quiser usar alguém em profecia, que seja de Deus para você. A irmã veio para falar, irmã, na minha cabeça tu não coloca a mão não. E ponto final. Então não deixa. Amém? O espírito do profeta é sujeito ao profeta, queridos. O Espírito Santo não é sujeito a você, mas o teu espírito é sujeito a você. Então, aqui, ó, sabedoria. Não vou deixar. Na minha cabeça tu não coloca a mão. Não sei quem é você. E vice-versa, irmão. Pode qualquer outra pessoa olhar para mim e eu falar, eu vou orar por você, e eu querer levantar a mão para colocar a mão na cabeça e falar, não, pastor, põe a mão na minha cabeça, não. Eu vou respeitar. A pessoa não sabe quem sou eu. Eu sei quem eu sou, mas a pessoa não sabe. Eu respeito. Não quer que coloque a mão, não coloque. Agora, meu irmão, se não é teu pastor, se não é líder seu, quer colocar a mão na tua cabeça, cuidado. Ore a Deus. Não permita. Vê se é de Deus. Se realmente bate as informações. Né? Então, a gente está encontrando hoje um público carente por profecia. Aí bateu o pé, sapateou, falou que é de Deus, já aceita. Né? Então, já foi. Então, não permita que qualquer pessoa coloque a mão na tua cabeça. Deu para entender isso aqui, irmãos? Porque, pastor, o que está nele vai ser transmitido para você. O que está nele vai ser transmitido para você. Se for coisa boa, como tem muita coisa boa que Deus faz, aleluia, glória a Deus, você deu certo. Aleluia, você foi premiado. Agora, se for no caso como esse que eu acabei de contar, que eu passei por isso, imagina se essa mulher coloca a mão na minha cabeça. Talvez eu tivesse desviado hoje, vai saber como é que estaria a minha vida. Está entendendo? Então, cuidado com isso aí. Segunda coisa, fecha as brechas antes de ministrar. Aqui tem um outro problema. Por quê? Porque a imposição de mãos não é só para quem recebe, mas é para quem põe também. Então, por exemplo, quando eu coloco a mão em alguém, eu estou entrando numa batalha espiritual por aquela pessoa, queridos. Eu estou entrando numa batalha espiritual por aquela pessoa. Por quê? Porque eu quero transferir uma bênção para ela que o diabo não quer que ela receba. Então eu entro numa batalha espiritual por aquela pessoa. Então o que eu preciso fazer? Antes de combater, fechar as brechas que eu tenho. Então, percebeu? Irmão, isso aqui é para você, isso aqui é consciência de cristão. Isso aqui é consciência de filho de Deus. Eu não estou em condições de fazer isso. Eu estou com a vida torta. Não coloque a mão em ninguém. Não põe as mãos sobre ninguém. Pastor, eu estou com a minha vida toda arrebentada. Não põe a mão em ninguém. Você quer ver outro todo arrebentado igual você? Então não põe a mão em ninguém. É aquilo que eu falo aqui para os obreiros. Eu falo assim, tu estás sendo infiel no dízimo? Não abençoe ninguém nos dízimos. Não põe a mão em ninguém. Ah, pastor, não estou conseguindo dar oferta. Então não põe a mão sobre os ofertantes. Por quê, pastor? Porque tu tá com a brecha. Tu está com legalidade. Tu vai amaldiçoar a pessoa. Então não faça isso. Fecha as brechas. Depois que você fechar, tu pensa em abençoar alguém. Não tem moral para fazer isso. Então não faça. Não faça. Não faça. Por isso, irmão, que tem um monte de gente, às vezes, que está aí todo arrebentado. O camarada que vai fazer todo arrebentado, que vai transmitir uma unção de ficar todo arrebentado para o outro, e ele está pegando uma batalha que já é do outro e vai arrebentar mais ainda com ele.
Então, irmão, é aqui que está o ponto. As pessoas se arrebentam toda por não fazer o que é certo. É aquilo que eu falo sempre. Quem quebra princípio hoje, amanhã o princípio quebra ele. Não adianta. É princípio. 3. Tenha convicção da vontade de Deus. Você tem que ter essa convicção da vontade de Deus para a sua vida. Pastor, é isso que Deus quer para mim, é isso que Deus tem para mim. Tenha convicção. Respeite o tempo e tenha convicção. Você vai ver que a sua vida vai ser abençoada. 4 ponto. Avalie quem está apto para receber a autoridade. Isso aqui é para líder. Não saia jogando óleo de qualquer jeito, não saia abençoando de qualquer jeito, né? Líder de célula, líder de departamento, não sai fazendo aquilo que não é para ser feito. Observe a pessoa, estude a pessoa. Ah, pastor, mas o Espírito Santo está gritando aqui dentro para me consagrar. Cuidado, cuidado. Nem sempre é o Espírito Santo, tem vezes que é nós. Irmão, tem vezes que o pastor ele olha para a necessidade da igreja e ele não vê a hora de consagrar alguém para aquilo. Mas não é porque o Espírito Santo está mandando, é que eu estou com vontade de fazer aquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado, avalie quem está apto, né? Faça como Moisés. Moisés não tinha Caleb também? Tinha Josué e tinha o Caleb. Quem ele escolheu para ser o substituto dele? Josué, porque Josué era o cara apto para aquilo. Então, observe o que está acontecendo na sua casa, na sua empresa, na sua vida pessoal, no teu ministério, na igreja. Se você participa de célula, da célula que você participa, dos encontros, amados, é cuidado. É não sair fazendo qualquer coisa que dá na cabeça. Ore a Deus antes, se prepare, consagre, peça discernimento a Deus, peça a Deus confirmação disso de fato, porque senão você vai estar fazendo o que a pastora dessa pastora que a Penha contou agora fez aí, jogou o óleo e acabou com a vida da mulher. E aqui, queridos, a gente aprende que a minha mão, ela tem mais poder do que eu imagino. Então é por isso que Deus não aceita que você faça algumas coisas. Eu encerro lembrando de um texto onde Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele queria tanto construir algo para Deus, e Deus falou: você não pode, porque a sua mão está cheia de sangue. Você matou muita gente, Davi, você não pode fazer isso para mim. Aquilo que é para mim é muito santo, é muito puro, não tem como você participar disso. E aí, irmãos, a gente entende que nas nossas mãos pode passar tanta bênção como a maldição, assim como da nossa boca pode sair tanta bênção como a maldição, e nós escolhemos aquilo que nós vamos transmitir para o nosso próximo. Amém? Eu encerro aqui. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Quero só lembrar os irmãos aqui que na próxima quarta-feira a gente começa uma apostila nova. E, gente, é aquilo. Como eu disse, eu volto a dizer, o meu sonho é que 100% da igreja esteja na quarta-feira. Porque esse estudo aqui, que vai começar, vai mudar a sua casa. Isso aqui é para mudar a nossa casa, para mudar a nossa família. Então, meu amado, não deixa teu marido em casa, não deixa tua esposa em casa e nem seus filhos, traga. Porque vai ter aula tanto para um quanto para outro. Isso vai ser de extrema importância para os lares. É claro, para aqueles que valorizam o que tem, né? Para aqueles que valorizam.